Bem-vindo aos melhores do ano da Máxima Tech, momento onde a gente vai falar sobre as principais novidades nas nossas soluções. E quem melhor para falar comigo sobre isso que o nosso CPO, Thiago Mello. Seja muito bem-vindo, Mello. É um prazer enorme, Arthur, estar aqui nesse momento aqui tão importante. A gente estava até fazendo uma retrospectiva aqui mais profunda, né? Você falando que está com 9 anos de casa, eu já com 11º. Foi bem difícil a gente elencar as principais melhorias. 2025 a gente trabalhou muito. Teve um investimento alto aí, hoje a gente está com um time de em torno aí de 63 colaboradores, e esse time que sustenta a parte de pesquisa e desenvolvimento, tanto a parte de manutenção, sustentabilidade da base de clientes e trabalhando também com itens de inovação. Legal. E então vamos conversar sobre as 5 principais melhorias na parte de força de vendas. Né? Foi um ano especial para a parte de força de vendas, né? A gente teve lançamento de versão, né? É sempre um desafio grande, né? Criar uma nova versão. Mas me diz como é que foi esse desafio que você trouxe de principal para essa nova versão do Max Pedido. A cada ano que passa, Arthur, a gente vem tentando inovar, né? Um time hoje de pesquisa e desenvolvimento trabalha com tecnologia na veia. E esse lançamento, né, essa versão, ela veio recheada. Então, assim, como eu disse, foi um desafio a gente tentar elencar aí somente 5, né, melhorias. Mas essa versão, ela conta principalmente com a parte de sincronização automática, a parte de UX e UI. Então a gente trabalhou de forma muito profunda. Eu costumo dizer que isso agora, desde 2022, está no nosso DNA. A gente era muito rápido para identificar a oportunidade de implementar no produto, mas sempre a gente deixou um pouquinho ali a desejar essa parte de usabilidade e a experiência. E a partir de 2022, com a questão do advento do FAQP, né, que foi um imposto que a gente teve que reformular muita coisa na aplicação, nós aproveitamos e começamos a desenvolver a parte de negociação, que hoje é uma das telas principais ali, a tela de negociação de produto. Começou lá e a gente continuou dando continuidade. Então, 2025, nós fizemos implementação na parte de listagem de cliente, na parte de agenda, ali na tela inicial, quando a gente lançou a versão, né, a versão 4, além da sincronização automática, todos os vendedores ali amaram aquela tela inicial, que traz ali os gráficos, ali ele consegue passar um olho rápido e entender como que está o resultado dele, né, naquele dia que ele está olhando, e ele consegue também vislumbrar, uma vez que a gente traz toda a parte ali de positivação, o mix, então ele consegue passar o olho rápido e entender ali como que está a situação de objetivo naquele mês. É que quando a gente estava fazendo um lançamento, a gente conversou bastante, né, sobre os benefícios que trazia para os vendedores, e acredito que o feedback tenha sido positivo. A gente vê vários feedbacks, né, e eu sei que o time segue ouvindo todos eles e trabalhando para que as próximas iterações sejam ainda melhores, né? Sair novas adições ali, ainda mais conectadas com o interesse do usuário, né? É como eu disse, o Cleiton, né, Santana, que é o PO da solução, ele poderia estar aqui participando aqui desse momento. Ele conhece bastante do negócio, é um profissional que está conosco há 12 anos. E há uns 3 anos atrás ele começou a estudar e ele se interessou tanto pelo tema, né, de usabilidade de interface, que agora ele está fazendo uma graduação superior na área. Então é um cuidado que a gente está tendo agora, porque a gente identificou que realmente não é só entregar a funcionalidade, é a forma ali de interagir com o vendedor, com o nosso usuário. E claro, né, você tendo uma interface limpa, você muda toda a jornada ali do vendedor, e isso é muito importante ali no tete-a-tete, na hora de negociar, trazer as principais informações, trazer um processo bem fluido para a aplicação. E a última entrega mais recente é a do mapa, né? Do mapa de clientes, né? Isso. Como eu coloquei, a gente tinha trabalhado na parte de edição de produto e inclusão, né? Depois a gente veio para a listagem de clientes, depois a gente trabalhou com o roteiro, que é uma tela também muito importante, que tem ali o planejamento, onde ele vê os atendimentos que ele tem que fazer, ele consegue postergar, consegue antecipar um compromisso. Então é muito importante ali ele entender como está o planejamento dele na semana. E a gente fez também o redesenvolvimento da tela que contém o mapa de clientes. Então ele consegue ali saber quais são os clientes que estão próximos, ele clica ali no PIN do cliente, ele consegue ser direcionado. Então é uma tela que é muito importante para a jornada dele do dia a dia. Legal. Outra melhoria de alto impacto, você já até mencionou rapidamente ali como um dos destaques da V4, que foi da sincronização automática. Qual é o impacto dessa melhoria aí na rotina do cliente? Olhando para trás, né, Arthur, olhando aí no retrovisor, no horizonte aí, foi um dos maiores desafios que a gente teve aqui na pesquisa de desenvolvimento. Costumo dizer que é muito complexo a gente trocar o motor, a turbina do avião com ele voando, né? Então a sincronização automática é algo que era muito importante ali para o usuário.
Eu que estou aqui há 10 anos, eu lembro lá da época do SAF, que era uma aplicação que era muito utilizada por nossos usuários, eles tinham identificação e lá na época tinha 2 botões, o de enviar e o de receber dados, né? E quando a gente lançou a solução SaaS, a gente só deixou ali a parte da sincronização. Então, trabalhar nessa solução foi muito importante, porque a gente sabe que hoje tem muitas informações que impactam diretamente na negociação do vendedor. É tabela de preço, é campanha, é estoque. Então, tudo isso que é crucial no momento de negociar, essas informações elas têm que estar atualizadas em tempo real, certo? E foi o que a gente trabalhou, para pegar essas entidades que a gente chama aqui, cadastro de cliente, desbloqueio, tabela de preço, toda a parte de tributação, tudo que é alterada hoje no RP, ela tem a sincronização direto com a nossa nuvem, o vendedor tendo sinal com a internet, esses dados são sincronizados em tempo real. E a parte também que não é menos importante, na verdade é mais importante, é a questão do pedido. Depois que ele confecciona ali o pedido, ele tendo conexão, o pedido é enviado para a nossa nuvem também em tempo real. Melo, um outro item que teve muito impacto foi o do mapa de oportunidades diretamente no Max Pedido. Ele já existia no Max Gestão, mas agora vocês levaram para dentro do Max Pedido, o aplicativo do vendedor. Como é que foi? Foi um recurso também inovador, com a estratégia de diferenciar dos principais concorrentes. Hoje, olhando aí para o mercado, hoje não tem nenhum concorrente que tenha essa solução. A gente já tinha lançado esse mapa de oportunidades ali dentro da ferramenta para o gestor e já tinha uma ideia aqui de trazer essa funcionalidade ali para o vendedor. A gente sabe que 2025, 2026 as empresas estão investindo, estão procurando bastante reduzir custo. Então, aproveitar ali o tempo de visita do vendedor é muito importante. Então, por que não explodir oportunidades ali para o vendedor, já que ele está atendendo um cliente, trazer prospects qualificados ali para ele fazer um atendimento, uma parte de prospecção. Então, ali para o usuário, a gente chama de mapa de oportunidades, mas por trás a gente chama de inteligência geográfica. A gente está falando aí muito sobre IA, mas a inteligência geográfica também ela vem com diferencial, porque o vendedor está ali, né, fazendo um atendimento e no raio ali determinado, que a retaguarda determina, né, pode ser até 5 km, 3 km, 2 km, enfim, ele vai aparecer ali uma série de oportunidades. São empresas novas, né, que tem total fit ali com os produtos que são ofertados pela empresa, então o recurso ele trabalha dessa forma. O vendedor está ali fazendo um atendimento, aparecem oportunidades, por que não ir lá e visitar, né? Então são leads qualificados, é o que a gente chama de inteligência geográfica, e para o vendedor é mapa de oportunidades. O processo do vendedor conecta diretamente também com o processo da retaguarda, do gestor comercial. E ficar de olho nisso é muito importante também. Teve algum update que você quer mencionar da parte do Max Gestão, da parte do gestor comercial? Hoje, Arthur, nós somos líderes, né, na parte de força de vendas. Eu não vejo o força de vendas vendido separadamente do gestão, então é uma ferramenta que complementa, uma ferramenta muito importante para quem está fazendo gerenciamento na retaguarda. Então, quando você define um roteiro, quando você define um objetivo, eu digo que a nossa solução ela trabalha muito com a questão do planejamento, execução e controle. Então, quando a gente fala de planejamento e controle, a gente está falando do gestão. Então, quando você vai ali, faz a definição de uma agenda, de um sequenciamento de visita, de quais clientes o vendedor ele tem que atender no dia, o gestor, para ele buscar informação se a execução está conforme o planejado, muitas vezes ele tinha que ir nesse painel. Agora a gente tem uma solução que ela vai de encontro ao gestor, ou seja, são alertas, né, de desvio de rota. Se o vendedor, por exemplo, estava marcado para iniciar a jornada às 8 horas, ele não iniciou. Se o tempo de deslocamento de um cliente para o outro foi maior do que o planejado. Então todos esses alertas vão de encontro agora para o supervisor, deixando agora o processo mais fluido. Muitas vezes o supervisor ele está em campo, né, ele não tem condição de estar ali o tempo todo. Então a gente envia notificações para ele para que algum desvio ali de rota, alguma coisa que ele precise tratar mais rapidamente, hoje a solução já leva isso direto para ele. Legal. Conectando as pontas e fazendo com que ele tenha condição de agir quando necessário, né? Exatamente. A gente fala muito hoje sobre torre de controle, né, tanto a parte da venda quanto a parte logística. Então quem está na retaguarda administrando, a gente sabe que o trabalho também do supervisor ele é difícil, porque ele tem uma carteira muito grande de vendedores para cuidar. Muitas vezes ele está em campo, então ele não tem condição ali de estar num ambiente ali. Então essa solução, essa funcionalidade foi pensada exatamente para otimizar e levar ele a informação do que ele precisa atuar rapidamente. Melo, e dando continuidade também no Max Gestão, tem o processo do painel de monitoramento, que é uma área que é muito relevante para quem acompanha o processo na rotina, né? Exatamente, Arthur. Esse painel gerencial, painel de acompanhamento ali que traz os dados não só de venda, mas da parte de geolocalização,
ele traz informações valiosas. E ali a gente tem muita informação ali para consolidar. É rastro do vendedor junto com as informações de venda. A gente precisava cruzar isso. Aham. Quem utiliza já o gestão sabe, né, que ele tem ali um delay para carregar essas informações. Então, o que nós fizemos agora nessa versão foi consolidar os dados. Thiago, mas como assim consolidar? Anteriormente, eu pegava a informação em tempo real e tentava ali consolidar. Então, tinha um delay para a gente trazer essa informação. Agora, os dados eles são consolidados. Então, um painel que carregava em 30 segundos, hoje carrega em menos de 5 segundos. Então, trouxe mais fluidez. Então, é exatamente aquela informação que ele vai olhar, né, se o que foi planejado para aquele dia está sendo executado. Quantidade de visitas, tempo médio de atendimento, o que o vendedor conseguiu positivar e as informações ali de rastro, onde ele percorreu, né, se ele realmente está seguindo o roteiro que foi pré-definido. Legal. Melo, esses são alguns dos nossos destaques, mas daria pra gente falar muito mais aqui. A gente tinha levantado que agora é possível também você fazer a baixa automática de Pix com quem usa o RP Wintor, a partir da conexão ali do MaxPag, Max Pedido, né, dá pra fazer isso. A gente teve o lançamento do Max Insights também ao longo do ano, então tem muitos itens, mas o que eu acho que comprova é que a gente continua evoluindo, o time continua buscando inovações, soluções para facilitar a rotina de quem é nosso cliente, quem nos acompanha. Eu acho que essa é a principal mensagem. Eu queria deixar em aberto para que você também dê uma mensagem final aí para o pessoal. É impossível, Arthur, vir aqui nesse momento tão importante e não falar nada sobre inteligência artificial, que é o tema que está mais em voga. Eu tenho participado de muitos eventos, né, e é o tema central, não só da área de tecnologia, mas do nosso segmento, atacar distribuição nesse canal indireto. Quando a gente foi falar sobre inteligência artificial, a gente entendia que a gente precisava de um Big Data, ou seja, são informações consolidadas para que a gente treine esses modelos. A gente já lançou o recurso ali de formato cross-sell, né, que é a recomendação de produto no formato cross-sell. A gente está homologando aí já em alguns clientes estratégicos o formato ali do Mix Inteligente, que é uma novidade que a gente vai trazer também em breve. 5 clientes nossos aí que são parceiros já deram um feedback bem positivo. Então, provavelmente a gente já lança aí no decorrer aí do próximo ano. A gente está falando sobre um outro algoritmo do melhor dia de atendimento, certo? Então, tudo isso aí precisava que a gente tivesse, né, dados tratados, informações ali confiáveis para a gente treinar esse modelo. Então, provavelmente agora, já em 2026, a gente vai lançar um módulo. Isso aí é a cerejinha do bolo que a gente vai trazer. A gente vai criar um módulo de IA, que é o assistente ali para o vendedor. Isso aí é a nossa cereja do bolo para 2026. Mas como você disse, né, a gente trabalha com outras soluções que eu digo que é cross, então o Max Insight é essa solução que vai ofertar dados não só para o cliente, mas para esse treinamento de modelo, igual eu coloquei. A gente lançou também a versão Pro do Max Insight, que dá a possibilidade do cliente customizar suas visões, criar e disponibilizar isso para os nossos usuários, que também é uma inovação, porque geralmente ele resolveria isso com uma solução de BI, dentro de casa, com compartilhamento de informação com a solução. Então hoje, essa solução, além de entregar o dado ali para o cliente, ele consegue criar essas visões, né? Então quando a gente pensa nessas 3 verticais, vendas, junto com gestão, trade e logística, a gente tem algumas soluções cross, como a do Max Insight que eu coloquei, mas tem a solução também de pagamento, que ela tem tido integração não só com a parte de venda, mas com a parte de logística. E a gente está percebendo que tem muita adesão, não somente pela parte de vendas, mas pela logística. E os clientes, preferencialmente, eles estão optando pela modalidade Pix. E aí tinha um transtorno para clientes, o Intor, né, que a gente tem a integração ali nativa com esse RP. Então, toda vez que era feita uma transação com Pix, ele ainda tinha um custo lá internamente, né, principalmente ali o financeiro, e lá e dar a baixa desse título. Então, foi outra funcionalidade também que a gente trouxe para o produto. Ele está integrado não só com a parte de vendas, mas com a parte logística. Melo, um outro item também conectado com o Max Pedido é o compartilhamento do XML e do Dunphy, né? Como é que foi essa implementação? Quais são os principais benefícios que esse recurso traz para o nosso cliente? Hoje, Arthur, o nosso produto se tornou um mini RP ali voltado para a venda. Hoje, a quantidade de informações e recursos que a gente disponibiliza para o vendedor é algo assim surreal. É um dos nossos diferenciais, né, em relação aos concorrentes. E hoje a gente entende que quanto mais informações ali, mais dados a gente entrega para o vendedor, mais ele vai ter condição ali de fazer uma negociação mais assertiva. E com esse intuito, a gente já tinha criado ali a opção de compartilhar, né, o boleto. Lembrando que a gente tem um recurso aí diferenciado, porque permite que a empresa
customize o seu layout, Aham. isso é algo diferente. E a partir do momento que tinha ali o boleto, a gente sabe que o vendedor é o principal elo de ligação com o cliente. Então, o cliente, quando ele tem algum tipo de problema, ele não vai ligar na empresa, ele vai ligar para o vendedor. Então, geralmente ele perde a segunda via do boleto, perde a via ali da nota. Então, a gente trouxe essas informações ali para o vendedor poder compartilhar. Então, ele pode também customizar ali o DANF ou compartilhar direto o XML ali junto com o cliente. Legal. Mais praticidade para esse processo, né? Mais velocidade, já que o vendedor é também, da mesma maneira que o força de vendas nosso é um mini RP, o vendedor ele centraliza muitas funções nessa relação com o cliente, né? Além do tempo de mercado aí que a gente tem, né, o conhecimento que a gente tem, eu sou casado com uma vendedora, então eu estou o tempo todo ali antenado, vendo o que os clientes, né, estão demandando para ela. Então em casa ali acaba sendo um laboratório. Então o que eu mais ouço cadê a minha entrega? Onde que está a minha entrega? E a gente já tem recurso, né, ali de integração Sim. com a parte de DMS. Então a gente já tem a funcionalidade ali para alertar o vendedor, né, Sim. sobre toda a jornada de entrega, enfim. Então é algo que os clientes demandam bastante. O segundo lugar é o boleto. Uhum. O vendedor hoje ele virou multitarefa, então não é só vender, ele tem a responsabilidade ali de ajudar a empresa a cobrar. Sim. Então, geralmente, quando ele cobra, o cliente já pergunta: eu não estou com boleto aqui em mão, você tem um boleto para me compartilhar? E, complementando a cerejinha do bolo que faltava aí, era o compartilhamento da DANF, né? Ou o XML, enfim, os dois recursos aí. Agora, isso dá total autonomia para o vendedor não ter que ligar na empresa e resolver ali a situação rápida com o cliente. Legal. Bom, enquanto isso interfere e impacta nas outras funções ao longo da empresa, né? A gente vê isso é também muito relevante, né? Tem um delay muito grande, né, Arthur? Do vendedor receber a ligação e ter que ligar lá dentro. Então, geralmente, você vai ligar ali no call center, que vai direcionar, então você perde muito tempo. Hoje, tempo é dinheiro, Sim, principalmente para a parte de vendas. Com certeza. Bom, muito obrigado, Melo. E queria avisar todo mundo que se você quer conhecer todas as melhorias, saber tudo que foi lançado ao longo de 2025, acesse a base de conhecimento da Máxima, lá tem tudo organizado para você explorar. E não deixe de assistir também o vídeo com as principais novidades de logística, né? A gente conversou também com o Melo sobre esse assunto e até mais.